eu estou lançando o livro Autópsia do Sagrado, Religião, Ateísmo e Contemporaneidade em Nietzsche. Então é um livro, onde eu comento propriamente o anúncio da morte de Deus. É uma parte da filosofia nietzschiana muito interessante, mas muito mal entendido ainda. É importante termos em mente, que a ideia de morte de Deus não se refere propriamente só a um desmentido religioso, teológico. Nietzsche, com a ideia de morte de Deus, ele não queria dizer que a religião estava morrendo. Ao contrário disso, ele foi muito além e com a ideia de morte de Deus, ele estava querendo dizer que o mundo estava mudando. Do século XIX para o século XX, aconteceu uma mudança drástica nos nossos valores. Por isso, Deus é o símbolo de todos os valores transcendentais, absolutos, que a tradição, até a época do Nietzsche, entesourava como tradição divina, tradição extra-humana. Antes do Nietzsche, acreditava-se que a moral, acreditava-se que a ética humana, ela tinha como uma base a revelação divina, algo que veio de cima para baixo. Na época do Nietzsche, certos fatores, certos desenvolvimentos, levaram à crise dessa razão simplista. Podemos citar aí como um dos fatores predominantes o desenvolvimento científico. O homem do século XIX começa a descobrir muitas coisas no campo da arqueologia, no campo da astronomia, no campo da antropologia, da sociologia, da historiografia, no campo da biologia. Aí surge o darwinismo, o evolucionismo, a revolução copérnica, astronômica. Então, lentamente, aquelas certezas mais básicas da metafísica, ou seja, a crença em deuses, a crença de que existe um propósito para o mundo, começa a ser frontalmente questionada. E com isso, a razão metafísica começa a cair. E aí então temos aquilo que Nietzsche chamou de morte de Deus. Então o que significaria a morte de Deus? A queda de todos os valores transcendentais, a queda daquela crença ingênua, em valores absolutos. O homem, a partir do século XIX, começa a relativar tudo, começa a pensar a realidade, a própria razão, a partir de certos limites contingenciais. E isso faz com que a moral sofra uma mudança radical. Por quê? Porque o homem começa a perceber que ele é o próprio criador da moral. Ele é o próprio criador daquilo que ele pensava ser revelação de um Deus. Isso muda o trajeto humano. Então, nesse livro, Autópsia do Sagrado, eu enfoco exatamente essa questão, essa mudança de paradigma. Então, eu espero, que você até vá no próximo sábado, é dia 1º de dezembro, próximo sábado, na livraria Martins Fontes. É só entrar no site e pegar o convite. Lá tem o endereço, Agora, se você tiver dificuldade, pode ligar para a Sociedade de Psicanálise, no telefone que já passei, e pedir informações sobre o lançamento. É dia 1º de dezembro, o lançamento do livro Autópsia do Sagrado. Eu estarei na livraria Martins Fontes a partir das 15h30. Das 15h30 às 18 horas, estarei autografando o livro Autópsia do Sagrado, tá certo? Então vá, faça a sua parte, leia, tenha contato com essas informações. E aí você vai entender, que quando nós falamos em Nietzsche, quando nós falamos dessa filosofia ácida, crítica, o objetivo maior é fazer com que você saia, da consciência de rebanho e nasça para uma consciência trágica.
O nome, né? Tragédia, parece uma coisa negativa, uma coisa feia, né? Mas aqui a ideia de consciência trágica significa consciência amadurecida, consciência de um adulto propriamente, consciência de alguém capaz de flertar com as coisas reais da vida. Não a consciência de um bebê, de um embrião psíquico, né? Que precisa sempre de uma dose cavalar de fantasia. É isso que acontece no rebanho humano. É por isso que os pastores, né, estão tão ricos. É por isso que os nossos políticos, né, fazem tudo que fazem em nome do povo. É por isso que esses artistas televisivos, né, vivem no paraíso. Porque as pessoas não gostam da sua própria individualidade, não gostam de desenvolver a sua pessoalidade. Daí então se diluírem, né, nesse imenso rebanho. Então é importante termos em mente que a filosofia nietzschiana, a filosofia crítica, ela visa libertar, fazer com que você tenha condição de ter uma consciência mais voltada para a sua vida. Que você seja capaz de criar o seu próprio projeto. Ou seja, né, em sentido filosófico, tornar-se consciente não é apenas um ato reflexo da natureza. Isso daí precisa ser muito profundamente entendido por você. Tem pessoas que dizem, mas tornar-se consciente é um ato da biologia. À medida que você sai, né, do universo amniótico, uterino, você se torna um indivíduo, você se torna consciente da sua individualidade. Não é bem assim. Individualidade é uma coisa. Individualidade é uma coisa mais biológica. Até por força da natureza, você se torna um indivíduo, né? Quando de fato você nasce biologicamente. Mas o nascimento mental, psíquico, é algo que leva à individuação. A individuação é uma conquista. Por isso, a autoconsciência é uma conquista que nem todos alcançarão. É importante termos em mente, e esse é o lado triste da história, né? Grande parte das pessoas vão ficar a vida inteira nos grandes rebanhos, nos grandes currais. Vão ficar presos, né, a uma consciência coletiva que vai sempre contra os seus próprios interesses. É isso que dá base, né, à manipulação política, religiosa, ideológica de forma geral. Você não se tornar cônscio de si mesmo. Então o que eu quero que você entenda daqui para frente é que você pode fazer diferente. Você pode buscar a sua emancipação, lutar por você mesmo. Porém, você tem que sair desse curral. Você tem que sair desse rebanho ideológico. É por isso que o filósofo Nietzsche destacou muitas vezes nos seus escritos que o animal gregário chamado homem tem uma estranha mania de mentir em grupo, sendo que tais grupos, né, como eu acabei de dizer, são denominados por ele de rebanhos. O homem é um animal que mente em rebanho, está sempre preso, né, às certezas coletivas. Então, desenvolver uma consciência trágica significa lidar com aquilo que é imponderável, com o lado escuro da existência. Mas não o lado escuro no sentido só negativo. O lado escuro no sentido de que aquilo que parece ter forma precisa ser desconstruído, precisa entrar nessa eclipse, nessa escuridão, para ganhar uma nova forma. O que eu estou querendo dizer é que a forma que você percebe no mundo é uma forma já dada. É um mundo já preparado para fazer com que você fique aprisionado. Eu quero que você aprenda a dar nova forma ao mundo, a criar um mundo a partir das suas exigências, a partir da sua individuação, a partir da sua emancipação. Agora, há um preço a se pagar. Por quê? Porque para você ganhar essa consciência trágica, você vai ter que lidar com a solidão,
com a incompreensão do outro, com carecimentos. Não é fácil. Por quê? O indivíduo que busca consciência trágica, logo ele vai perceber que ele vai ter que se tornar um pouco mais solitário. Eu não estou querendo dizer com isso que você deva se tornar um ermitão. Mas o que eu estou querendo dizer é que a sua consciência não poderá se agradar com aquilo que normalmente o rebanho gosta. Por quê? Porque o rebanho, o populacho, não consegue pensar. Quando se fala, né? Isso é muito comum no discurso político. O povo não significa nada. O povo é uma abstração vazia, no sentido de que o homem comum, ele não consegue filosofar, não consegue pensar. O que acontece é que o povo nada mais é do que uma massa de manobra, né? Usada para uma elite dominante continuar sempre a dominar, eternizar o seu domínio. Então você que está me ouvindo, você tem que sair desse rebanho, você não pode se considerar povo. E para você se despovificar, sair desse estado de rebanho, você vai ter que aprender propriamente a lidar com a solidão. Você aprenderá também que você nem sempre terá a compreensão do outro. Ao contrário, né? Como diz o Zaratustra do Nietzsche, o Criador é normalmente interpretado como um criminoso. Afinal, o Criador é aquele que está matando o antigo, vai contra a tradição, vai contra aquilo que é caduco. Então é lógico que o criador de novos valores, ele não é muito bem visto, normalmente pelos seus contemporâneos. Quantas vezes você vai ouvir, poxa, você é estranho, você pensa diferente dos outros, só você quer ser bom. Então essa incompreensão é uma coisa meio comum dentro do nosso trajeto. E você vai ter que aprender propriamente a lidar com a incompreensão do outro. Por quê? Se você quiser o reconhecimento do outro, se você quiser sempre tapinhas nas costas, você está perdido. Você vai ficar preso ao padrão, à moda, a tudo aquilo, né, que as pessoas querem que você seja. Agora, o que eu estou propondo é que você faça o seu caminho, o seu próprio trajeto. E aí, você, ao lidar com a solidão, com a incompreensão, também terá que lidar com carecimento. O que é esse carecimento? Você perceberá que os criadores de novas tábuas, aqueles que vêm trazer novos valores, normalmente não têm estímulo. Falta apoio, falta estímulo. Não é fácil, né? Perceba o que eu faço aqui no programa Encontro com a Vida. Já por mais de 11 anos, né? Tenho conversado com você. Há aqueles que me conhecem há todo esse tempo, né? Agora, não é fácil manter o programa Encontro com a Vida, eu tenho que tirar do meu bolso. Por quê? Porque aquele que fala a verdade, ele não tem apoio, ele não recebe fácil, não vem do céu, não. Ao contrário disso, né? Há aqueles que, se puderem, vão me prejudicar, mas não me favorecer. Então você tem que ser mais forte ao ponto de lutar contra esse carecimento. Aprender que você, se você tem um destino, se você tem o seu próprio trajeto, o seu próprio roteiro, você tem que lutar para a sua efetivação. É o que eu faço. Quando eu comecei há muitos anos atrás, né, o programa Encontro com a Vida, muitos me diziam, professor, isso não dá certo. As pessoas não gostam de filosofia, as pessoas não gostam de conhecimentos reais, as pessoas gostam de fantasia, de entretenimento. Eu não vou dizer que eles estão totalmente mentindo, errados. Mas é importante dizer que há pessoas que querem. Então, o que eu quero é alcançar essas pessoas. Eu quero que você que me ouve, né, possa aprender a ter de fato uma consciência trágica, uma consciência amadurecida ao ponto de lidar com a vida do jeito que ela é, sem mascará-la. E nos próximos programas falarei mais sobre essa questão da vida autêntica. E você já sabe, dia 1º de dezembro, no próximo sábado, eu te aguardo lá na livraria Martins Fontes, no lançamento do livro
Autópsia do Sagrado. Não me desaponte, vá na livraria, né? Você vai ler o livro, você vai gostar. É um estímulo, a sua presença é um estímulo para que eu continue a falar tudo isso que tenho falado até aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima semana. Fale com SBPH. Agende sua consulta ou receba informações sobre nossas atividades pelo site www.sbph.com.br. Envie seu e-mail para sbph@sbph.com.br ou pelo telefone 2694-9466. Anote 2694-9466.